Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Hoje nós vamos finalizar esse livro maravilhoso, talvez você deva conversar com alguém. Um livro incrível que fala de terapia, de terapeuta, que serve tanto para quem quer entender um pouco melhor da psicoterapia, como também para aqueles que querem ser terapeuta, entender como que é esse mundo da terapia. A Lori, a autora do livro, é uma psicoterapeuta que vem contar pra gente como que foi para ela essa experiência. Ela é psicoterapeuta e como que é essa experiência da psicoterapia. Vocês estão me ouvindo? Como que é essa experiência da psicoterapia, Greta? Aí, Oiê! bom dia, amiga. Bom Vamos finalizar esse livro dia! maravilhoso que eu indico para todo mundo. Paula, Eu você que quero está aí, agradecer, você que inclusive, quem me está indicou. começando, Paula, fazer psicologia, já começa lendo esse Ah, aqui. é verdade, Paula. Esse livro é muito, muito, muito legal. Foi uma paciente minha que indicou e olha, eu agradeço mesmo, porque É, nossa, que maravilhoso. transição, né? É, tava na minha lista, lembra? Eu falei, Você vamos vê? então nesse aí. Então, já estava na lista. A paciente minha tinha me falado, eu falei, bora. Gente, que chique. Ah, Paula. A Paula é Ah, enfermeira, legal. carreira docente aí, e resolveu fazer psicologia, resolveu ser nossas colegas de trabalho. E colega do marido, que também é Eu psicólogo. só? Que legal! Gente, hoje a gente vai finalizar então, né, Greta? Isso, Amém, vamos Senhor, finalizar. porque, nossa, esse livro a gente demorou até, né? Esse livro Um pouco. a gente demorou. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho esse ano. Mas o que a gente aprendeu com isso é exatamente também sobre, É. né? Olha lá, a Paula tá A falando que é um respeitar desafio o próprio delicioso. tempo de tudo. É um desafio delicioso mesmo, Paula, mas quem entra nunca mais quer sair. Nunca mais quer sair da psicologia. Da terapia. Esse final, né, gente, né, Greta? Ela é um final. Eu acho que a partir daqui ela vai finalizando mesmo, né? Tudo, né? Vai contando como é que ela Cada foi um. terminando as terapias, porque o livro traz um pouco para quem está assistindo aí pela primeira vez, né? Não deixa de ver as outras lives que estão gravadas. Mas ela conta a história de alguns pacientes dela, com a permissão deles e tal, né? Sim. Conta a história de como que foram esses pacientes com ela. E agora, na reta final, ela vai mostrando como que foi a finalização desses, como que foi a reta final aí desses, reta final ou não, né? Porque teve alguns que na verdade Vamos não continuar. vão continuar, de como que foi o desenrolar, inclusive o dela mesma, com o seu Porque ela terapeuta. fala disso, exatamente. Ela fala dos pacientes dela e fala dela, né, na terapia dela. Eu achei muito bonitinho. Hoje Uhum. a gente começa pelo mães, né? Mães, que é o 52. Isso. Aí aquela vem falar um pouco dos mecanismos de defesa, ela faz uma introdução aqui no que a psicanálise vem falar de transferência, Transferência. contra-transferência, né? Aí ela E, traz os mecanismos, explica um pouco o que é isso, quais mecanismos que a gente acaba utilizando em algumas situações. é. E o quanto isso, em alguns momentos da vida do terapeuta, porque aqui ela começa falando a respeito disso e lembrando da forma que ela estava lidando com a própria mãe dela, né? E É, aí a maneira que o filho dela estava reagindo a ela. E aí ela acaba fazendo essa análise, né? De como os dois estavam, né, descarregando um no outro raiva de alguma coisa que estava errado, né? que o filho Dentro dela de descarrega si. nela o que estava vivendo com os amigos na escola, né? Isso, E isso. ela se lembra de como que era a relação dela com a mãe, de quanto que ela descarregar, de quando que existia isso, né? Esses impulsos. Exato. Aí ela vem falar da Julie, que
Que também tem uma história Que com a mãe. também tem, isso que eu ia falar, que também traz uma questão, né? Que ela brigou com a mãe por causa do namorado, quando ela estava na Simone. faculdade. A Simone dando bom dia. Que acho que tá Bom mostrando aqui. dia. O livro é esse aqui. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. A gente está encerrando ele hoje. Todas as lives estão salvas aqui no Instagram e no YouTube. Tá tudo lá para você poder entender também um pouquinho. E a gente está finalizando ele hoje. E aí, Mas eu aconselho as pessoas a lerem o livro e assistirem. leia e assiste, porque é bem bacana. E aí ela fala, normaliza, né, um pouco esse negócio da gente acabar fazendo isso, de projetar nas outras pessoas, né, algum sentimento, alguma coisa. Sim. E aí ela lembra. Faz isso, né? Faz muito. A gente faz muito a isso, relação, né, com os nossos pais, assim, e depois com os nossos filhos, é muita reprodução disso. É muita reprodução disso, muita. E aí ela toca no assunto da própria doença lá, né, que recentemente nos exames dela deu positivo para uma síndrome que eu nunca nem tinha ouvido falar. É Sjögren, né? Sjögren. Nossa. Aí eu pesquisei, na verdade eu já tinha ouvido falar, mas não com o nome, né? Que é essa secura lacrimal das glândulas. Tem muita gente que faz cirurgia das glândulas por causa disso. E esse é o nome, né? Eu não sabia que era que é uma doença esse nome. autoimune, né? Bem interessante isso. Lesões da córnea, tá? Muito comum, na verdade. Não é uma coisa incomum, não. Mas eu não sabia que tinha esse nome também, difícil de ser diagnosticado, né? Exato. Que é secura ocular e nas glândulas salivares, né? E aí ela conta que ela levou pro Wendel essa aflição de estar... Porque assim, ela tem uma discussão com o filho e depois ela fica com essa sensação se ela é uma mãe boa, porque ela se lembra, né, da relação com a mãe, se ela é uma mãe boa e tal, e ela leva isso para a terapia dela. É isso. E principalmente porque ela associa, né? Será que ela vai morrer com essas doenças que ela tem? Ela não sabe o que ela estava tendo, né? Qual era o diagnóstico e tudo mais. Então ela tinha muito medo dos diagnósticos que poderiam vir, como que ia ser. Sim. Porque ela é mãe solo, né? Então tem tudo isso de como que podia ficar, tem toda essa história, né? O filho é biológico, mas ela fez o filho sozinha, né? Tem uma coisa muito legal que quando ela fala, né, dos seus medos para o Wendel, ele traz uma frase que eu amei. Quanto mais você acolhe sua vulnerabilidade, menos medo você sente. Incrível! Porque é isso, né? Já dizia, né, a Brown. A Brown já dizia aquelas assim, que a gente precisa reconhecer que nós somos finitos, vulneráveis, que o nosso corpo é propenso a doenças e a gente precisa entender isso, não no sentido de virar uma preocupação, uma obsessão pela saúde, né? Que negócio que a gente nem vive porque de medo, mas não, pelo contrário, é exatamente para a gente entender que se você não reconhece que é vulnerável, você não vive, né? Você não vive porque você fica o tempo inteiro querendo a perfeição, querendo não ter um vírus. Mostrar a fragilidade, né? Porque é difícil a gente mostrar a nossa fragilidade. Mas a gente só consegue se liberar do medo do que a gente sente se a gente mostra. A gente entender. Não existe outra forma, gente. Esse ano a gente começou falando, né? Poxa, estamos finalizando esse livro, que foi um livro que pra gente foi assim, mais difícil de finalizar, porque a gente teve muitas questões pessoais aqui, que tivemos que lidar com fragilidades nossas, aí a gente como amiga compartilhava uma com a outra sobre tudo isso, e o quanto essa fala, ela vem de uma maneira muito, muito importante mesmo. Quanto mais a gente acolhe aquilo que é vulnerável em nós, a nossa fragilidade, o não controle de tudo, porque a vida ela é finita, a gente não consegue deixar de ter medo do sentir. Então, quando a gente fala do que a gente sente, quando a gente consegue pôr para fora de verdade, até aqui
foi difícil, né? E entrar em contato com a nossa dor, o medo ele vai ficar cada vez maior. Que a gente vive num... aquela coisa da produtividade, né? Então agora, no final do ano, as pessoas estão desesperadas porque um monte de meta não foi cumprida, o que é normal, as pessoas geralmente elas colocam mais metas do que elas podem cumprir mesmo, né? Porque elas estão o tempo inteiro se desafiando. Exato. Então é aquela reflexão, né? Aquele sentimento de nossa, de ter que refazer as metas, de que não deu. Gente, né? Eu penso assim, olha, o que é o mais importante? Você viveu? E como que foi esse viver? Sim. Porque as pessoas, esses objetivos desenfreados aí, né, que as pessoas têm todos os anos que tem que ter. Eu já fui muito assim, já fui muito workaholic, já fui aquela pessoa que, nossa, já fui aquela pessoa que queria ser diretora da multinacional. Hoje eu quero paz interior. Hoje eu prefiro a paz interior, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai lá, faz um projeto de pesquisa, a gente publica um negócio aqui, porque é o que mantém os nossos empregos. Sim. Mas quanto que tem que publicar? Quantos projetos de pesquisa tem que pegar? Então, esse ano, principalmente, eu vou encarar desse jeito, porque mais senão leve. A gente tem que ser leve, gente. Tem que ser leve. Senão você fica, né? Você tem que trabalhar para me divertir, mas nunca tem tempo para se divertir, para fazer as coisas. Exatamente. Aí o próximo, acho que esse capítulo, gente, esses capítulos são curtos, viu, gente? Aí o próximo é um abraço. Que daí vem a história do John, né? John. Que ela tá com uma amiga. Começa a assistir uma série. E aparece a série que é a dele, né? Que ele é diretor dessa série aqui. Isso. É diretor que ele é? Eu não lembro se ele é. É diretor, né? Ele é o escritor e diretor da série, né? Isso. E aí tem uma cena que tem terapeuta agora, gente, né? Muito legal! Ela vem falando de transferência contra transferência. Daí ela vem contar que tem uma cena que na série, que ela nem sabia que a série tinha um terapeuta. Aí aparece esse terapeuta e a amiga dela não sabe que ele é paciente dela, né? É que ele não é o ator da série, é o outro ator. Mas aí ela fica analisando esse personagem da série para ver o quanto que se parece com a terapia dos dois. É bem legal. E aí depois o John vem para a sessão e eles conversam sobre isso. Sim. Né? Sim. E ele, né? Ele tá demais, né? Ele tá bem melhor, né? Desde o capítulo da semana passada e agora ele tá demais. E é engraçado que ele assim, ele não consegue enxergar o quanto dele tem no episódio, mas né, o quanto tem realmente, porque tem. Ou ele não quer enxergar, né, Dani? Ele não... Porque ele que tá escrevendo, você acha que a hora de escrever não passa um monte de coisa e a hora tanto que ele dá essas insinuadas. Você acha que tá falando de você? Ou de mim? Não. Então, assim, tem umas coisas aí, né? Tem umas nuancezinhas. Ele traz um pouco isso. Então, fica um pouco encoberto, né? Se de repente ele realmente tem... Porque ele teve vários avanços. Tem esse capítulo, tem outro que ela fala dele para terminar, né? Que teve muitos avanços aí com relação a isso, no casamento. Ele testa ela. Ele testa, não. Ele se testa, eu quero dizer que atendê-la é um teste para ela. É um teste para ela e é interessante porque na cena do terapeuta na série, o paciente, que é um homem, pede para abraçar. Né, a terapeuta. E fica aquele constrangimento, porque o ator tá... o personagem tá amando abraçar... Você percebe que ele tá
gostando de abraçar, que era o que ele precisava, mas a terapeuta tá constrangida sem saber o que... Isso. Com a situação, sem saber o que faz ali muito. E o personagem vira e fala, né? Acho que nós dois nos sentimos melhor agora. Mas, né? Tipo, mas é pra ele essa sensação. Sim. E aí ela fica pensando, será que é isso que ele quer? Um abraço? O que é dessa relação que ele tá esperando? Isso, né? O que tá esperando disso, Mas aí ele traz umas coisas bem bacanas, né? Assim, no meio disso tudo ele fala a respeito de será que ele é um babaca ou não? Porque às vezes ele começa a falar umas coisas muito bacanas, né? Que ele começou a brincar de novo com a esposa, com os filhos, com o cachorrinho, e fica pensando, o que será que a minha terapeuta vai pensar? Eu queria que ela estivesse ali me vendo brincar, porque não é o que eu trago aqui na sessão. Então ele começa a falar umas coisas muito legais, né? Assim, de que ele tá se desfazendo realmente daquela defesa toda que ele tinha com a terapia. E o mais legal é quando ela também fala sobre o alimento, né? Porque eles tinham essa coisa de se alimentarem juntos na sessão. E de repente. Ele tava com uma falada, né? De novo. Mas você viu que depois ela fala, a gente nem abriu comida. Né? Ou seja, não precisa mais da comida para esse vínculo acontecer. Exatamente. E ele também parece que não tá mais chamando todo mundo de idiota. Já foi mudando algumas coisas. Achei muito bonitinho, assim. É muito bom. Ele de todos, assim, é muito legal. Ele chama, eu não lembro se ele usou essa palavra para chamar o terapeuta dela, né? Que ele fala. Não, ele fala alguma coisa. De casal. Que o Wendell recomendou a terapia de casal para ele. E aí ele tinha falado que ele era um idiota, alguma coisa assim, né? Aí ela ficou brava, a mulher dele fica brava e fala, você é um babaca. Daí os dois começam a rir disso, ao invés ao invés de se chatearem um com o outro, eles riem dessa história. Essa humanidade deles aparece, muito bonitinho. E aí eles começaram a namorar de novo, né? É legal. E é exatamente isso. Sendo que ele começou a terapia, nossa amiga. Né? Falando em vulnerabilidade, hoje eu tô com uma alergia. Ai. E ele, para vocês entenderem, o John, quando buscou por ela na terapia, ele falava que ele tinha que resolver o estresse dele, né? E que dentro de casa é sempre muito estressante. Então veio toda essa história dele, com o filho que tinha falecido, a dor, ele começou a trazer tudo isso na história dele, né? E aí agora ele tá bem mais leve, ele tá brincando de novo com a esposa, tá conseguindo falar das emoções com a esposa conseguiu dar essa abertura também dela com ela mesma e com ele. Então é muito bonito de ver a história dele durante o livro, o que vai acontecendo, né? E é bem isso, quando a gente fala de vulnerabilidade, para um homem é muito mais difícil lidar com a vulnerabilidade. Com certeza. E ele numa terapia, olhando para tudo isso, e ela fala sobre isso, né? Que o vínculo nessas horas parece que assusta muito, né? Para quem foi para terapia só porque a esposa quis, né? Exatamente. Só para não perder coisa linda que foi trabalhada. Muito bonito essa história, né? E e no final aqui do capítulo, ele quer dividir com ela uma notícia, né, que ele saiu New York Times. A série. Isso. E você vê, assim, que ele já tá, né, dividindo coisas, assim, conseguindo comemorar coisas. É muito interessante a evolução dele mesmo. A história dele. A evolução dele é muito legal. Muito, muito bom. Aí vem o capítulo 54, que é Não Estrague Tudo. Essa é ótimo. Rita! A mulher de 70 anos, quer dizer, ia fazer... Maravilhosa. 70 ou 60? Toda vez eu esqueço. É 60? Acho que era 60, né? Deixa eu ver. Acho que é 60, né? Acho que é 60. Quando ela começou a terapia, ela falava que ela não ia viver mais do que 60 anos. Não ia viver mais, que ela queria morrer, na verdade, né? Ela não falava direito com os filhos. Isso. Ela não falava mais com os filhos. Isso. Ela não conseguia se relacionar com ninguém. Isso. E aí
esse capítulo vem contar que ela realmente acabou ficando com o Mylon, né? Myron, depois da carta que escreveu para ele, relatando tudo. Mas teve um processinho aí também, né? A gente percebe na Rita o que a gente chama de autossabotagem, né, gente? Assim, vem situações na vida dela que ela pode se permitir viver um relacionamento ou uma amizade, vínculos, mas ela se autossabota e ela começa a só ver que não vai viver isso, que ela não pode viver isso por causa das coisas que ela fez no primeiro casamento, com relação aos filhos, porque o marido era abusivo e tal. Então ela tem toda essa história, né? Da família de vizinhos que gostam dela, mas ela não se permitia perceber que alguém podia gostar dela. Então ela sempre tem esse movimento de autossabotagem que mostra claramente, né, isso aqui que a gente fala. Sim. E aí depois que ela escreve a carta para ele, né, relatando tudo, ele pede um tempo para absorver tudo, óbvio, né, porque era muita coisa, né, que ele estava ali naquela carta. E aí depois você viu, ela escreveu para os filhos também, né? Como ela tinha dito que essa carta não era só para ele. Depois que ela começa a se relacionar com ele, se permite se relacionar com ele, daí ela resolve escrever para os filhos. Tanto é que também ela coloca na carta que ela tá conseguindo se relacionar. E a filha, ter um novo e uma coisa interessante aqui, né? Uma coisa interessante aqui é que ela é uma pessoa depressiva, né? Ela foi, né, com esse quadro de depressão para terapia. E a Lori, ela comenta, né, que as pessoas depressivas geralmente ficam muito nesse lugar de, eu tinha uma vida boa e não aproveitei, eu tive filhos maravilhosos, mas esse negócio de culpa, né? A minha vida deu errado porque eu sempre fiz coisas erradas, né? Se ela não merecesse mesmo essa vida vazia. Então ela começa falando sobre isso para mostrar o quanto que essa evolução da Rita prova que ela saiu desse lugar. Saiu desse lugar. Né? Desse lugar de depressão, Sim. E aí teve aquele episódio no capítulo anterior da Rita, que foi o episódio do lenço, né? Da caixa de papel. Da caixa de papel. Que pela primeira vez ela aceitou pegar o lenço de papel da terapeuta, ao invés de pegar dentro da bolsa dela aqueles lenços sujos que ela usou lá 300 vezes. E aí ela conta, né, que foi a filha desse casal aí, que ela trata como neta, que comentou com ela, né, que ninguém deveria usar lenços sujos de papel. E aí a Rita, ela é uma artista, gente, verdade. Ela é artista, ela faz obras de arte, então ela chega com um presente no consultório, que é uma caixa para ela pôr o lenço, uma caixa toda sofisticada. E tá escrito não estraga tudo. Que é o que ela falava para ela mesma, né? Eram os recados que ela... Então, se ela ia se relacionar com alguém, né? Ela falava para ela mesma, né? Não estraga tudo. Não estraga tudo, porque ela sentia essa pessoa que estragava tudo. Daí ela colocou, eu achei super legal isso. Não dá pra E o nome da empresa? Só termina quando acaba a LTDA. Boa mesmo. Muito boa, né? E aí ela passa por esse processo, e aqui nesse capítulo ela fala tudo sobre isso, né? Então, dessa retomada dela se relacionar novamente, dela fazer esse movimento de aceitar tudo isso. Aí ela fala dos filhos. Que ela escreveu as cartas para os filhos, mas não esperava uma resposta, e a filha respondeu para ela. E eu achei muito legal também. Filha. Aí a filha fala que não perdoou, que ainda não perdoou, mas que foi importante ter aberto a carta, porque viu que a mãe, que não era isso. Diferente, né? Viu que a mãe não estava naquela situação de vítima que sempre se colocava, e o quanto isso mobilizou na filha tentar sair de uma relação abusiva, porque a filha é casada com um cara abusivo. Então, é muito interessante esse processo. A hora que a mãe escreve essa carta, o quanto mobiliza na filha também tudo isso, né? Assim, porque provavelmente ela estava repetindo um comportamento, né? Assim como os outros filhos, que um é viciado, tem independência e tal. Então tem tudo aí
histórias. E é legal, porque a filha agora fala, também faço terapia, tô olhando para isso, eu sei quem é meu marido, mas estou agora, se você se permitiu, né, se relacionar de novo e ser feliz, é uma coisa que eu posso olhar para mim, que eu posso me permitir também. Olha isso que lindo, gente, eu até arrepia. Porque a gente fala muito isso nesse movimento de liberação, né? Do pai, da mãe, do passado, para liberar tudo os filhos. Isso aqui, gente, todo esse negócio é porque ela chegou o aniversário dela, né? Chegou o aniversário dela, a festa. O aniversário, a festa. Isso. E a festa foi linda, né? Na verdade, eles fizeram uma festa, o Myron fez uma festa surpresa, reuniu os vizinhos que gostam dela, o pessoal do condomínio, essa família que gosta muito dela. O pessoal dos artistas lá. Os artistas dela e os filhos dele, né? Também. Os filhos dele que Eu achei muito legal quando ele fala para ela que para ele absorver tudo, ele conversou com algumas pessoas, né? Então ele conversa com os filhos, ele conversa com amigos, ele conversa, aí ele fala, e todo mundo fala, cara, ela teve uma vida e você também teve a sua vida, tá? Né? É a hora de vocês se darem a chance de viver algo. E aí é muito bonito, porque o que ela traz aqui é exatamente isso. Existe a possibilidade de você ter um relacionamento de novo depois dos seus 60, 70. Então, você pode se permitir viver o amor de novo, né? Achei tão bonito tudo isso nesse capítulo, né? Que é bem isso, né? Ela coloca assim, não é uma família ideal, nem mesmo funcional, mas é uma família. É uma família. Uma coisa que é muito legal desse capítulo aqui, dessa parte principalmente, né? É essa questão de que as pessoas, elas têm muito medo da idade e da história que tiveram, porque tem essa questão que os relacionamentos, eles deveriam resetar coisas, né? Vou começar a viver com uma outra pessoa, eu tenho que viver com essa pessoa tudo aquilo, né? Aquele que eu vejo muito que as pessoas têm com relação à idade em todos os sentidos, né? Então eu tenho 40 anos, é muito tarde para fazer outra faculdade, né? Eu já tenho filhos, então quem que vai querer casar com uma pessoa que tem filhos? Então, é tudo um preconceito, né? Só que, cara, todo mundo tem uma história, isso. Exato. Né? Você tem seus filhos, tentou, né, já viveu um relacionamento, mas a outra pessoa também viveu. Também tem as suas histórias. Pode não ter filho, mas... Eu achei né, assim, isso daí é muito importante. Que foram dando, né, assim, né? Tava, uma das pessoas fala assim para ele, né? A voz dele fala para ele, né? Corra o risco, talvez nossos passados não nos definam, mas nos informem. Talvez tudo que ela passou é exatamente o que faz ser tão interessante e tão carinhosa hoje. E aí, quando ela fala a palavra carinhosa, ela não se vê carinhosa, mas com ele ela era, né? E eu achei muito legal, assim, né? O que ela traz sobre tudo isso, sobre essa vulnerabilidade, o desejo, a paixão, que não importa se você tem 17, se você tem 70, que você pode viver isso, né? E se permitir. É muito bonito, muito bonito. Um capítulo muito legal. E daí aqui no final é tão legal, porque ela coloca assim, sobre... Então ela reconhece, né, que esse casal com esses filhos e com os filhos do namorado, que são a família dela agora, né? Isso. Por isso que ela fala que não é ideal, nem mesmo funcional, mas é uma família. Aí ela fala, né, que embora seus dias estejam finalmente cheios, ela ainda tem um tempo para acrescentar alguns produtos a mais aos seus sites. E aí ela vai vendo o que ela, né, o que ela escreve, né? O que ela escreve, daí ela, oi família nos bonecos, achei o máximo. Achei lindo! Porque era como... um produto novo, eram os bonecos, né? Era como a mãe da outra família lá sempre chegava, né? Oi família, e que ela, né, ficava pensando, né, que o quanto isso seria importante para ela também chegar e falar oi família. Sim. E aí a gravura que ela criou para a filha, que é professora, né? E daí ela escreveu: o fracasso faz parte de ser humano. Então, tudo aquilo que ela foi... Legal. Que o final foi o melhor, né? Na terapia. E o último, que é o melhor. Ela falou, eu peço de maior sucesso até agora.
É uma gravura. Duas pessoas grisalhas com e os corpos entrelaçados. Dizendo, idosos ainda trepam. Gente, maravilhoso. Ótimo. Porque eles tiveram uma noite que ela chamou de 8 horas de orgasmo. Muito bonito, muito bonito. Aí, a festa é minha e pode chorar se quiser. Pois é. Chegou, né? Aí aqui é sobre a Julie, né? Funeral da Julie. Funeral da Julie. Que era aquela paciente, um câncer terminal, que no começo de tudo, eu lembro do começo da Julie, que eu acho incrível, é quando elas fazem um acordo entre elas de trabalho, e a Lauren fala, né, a respeito exatamente de não saber como vai lidar com essa questão da doença e o fim, mas que estava junto com ela através do sentir de tudo isso, e foi onde elas se escolheram esse trabalho. E é muito legal isso, né? Porque você sai daquele, eu vou só trabalhar com quem tem câncer, ou eu vou num lugar específico, só vai falar sobre isso, e era o que ela não queria, né? E eu lembro muito os casos que a gente atende, né? Eu já atendi tantos casos, seja câncer, esclerose múltipla, tantas doenças que eu não sou especialista, mas a pessoa fala, não, eu quero você junto para a gente descobrindo como vai ser isso, como que vai ser o sentir, como vai ser. É um presente, porque a gente aprende muito. E aqui, quando a Lori fala sobre o caso dela, da Julie, é bem isso. Quanto ela aprendeu a lidar com a finitude da vida através da Julie. Exatamente. É lindo demais. Muito lindo, nossa. E aí ela vai falar um pouco, né, de tudo isso que acontece, ela se lembra muito das coisas que a Julie falava para ela, de como foi o processo da Julie lidar com a doença, de como que ela entendeu de como seria, né, esse final com o marido, que ela pede para o marido continuar a vida, né, porque ele é um jovem. E amar de novo, A Julie aprendeu a ter um olhar para a vida muito bonito, né? Assim, ela não reclamava da doença. Ela não ficou vítima da doença, né? Ela sabia que ela ia morrer. Então, ela escolheu ver amor em tudo. Ela foi fazer coisas que ela... Nossa, fazer simples, né? Coisas simples do dia a dia. E é muito, muito legal isso, né? Assim, que a gente não sabe. Na verdade, é aquela história, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, é realmente poder, hoje, agora, no presente, né, viver o amor. Em cada detalhe. E ela chamou o funeral dela de festa de despedida. Festa de despedida. A festa é minha e pode chorar se você quiser. Mas é uma festa de despedida. E ela convidou a terapeuta, né? E ela convidou a Lori para ir, e como todo terapeuta, aqui vamos falar, né? Quando acontece isso de morrer e eles querem às vezes a gente junto, ou alguém da família muito próximo e tal, cada um tem aí seu jeito de sentir, né, Dani? Assim, já aconteceu de eu ir, sim, em velório de paciente, ou de alguém vinculado ao paciente, porque o paciente pediu para eu ir. E é isso. Eu fui também, várias vezes. Já fui várias vezes já. De paciente, não tive nenhum paciente que faleceu, mas parentes, pais, mães, já fui em alguns, sim. Então, assim, mas... E percebi o quanto que foi importante para a pessoa. Né? Sim. Mas não é uma coisa que a gente... Vocês viram um caso do GCM de Belo Horizonte? Está numa das outras publicações. Não vi também. Não vi, não sei do que se trata. E é isso que é muito interessante, porque aí ela, nesse ponto aí, né, de viver junto e liberar, né, eu achei muito bonito o que ela fala do marido, e o marido também fala sobre... Você vê que bonitinho, na verdade, o marido dela, né, que ele fala que ele acabou também fazendo como se fosse um perfil para ela encontrar alguém no céu. É verdade. Muito lindo, né? Muito bonitinho. Sim. Bora lá, 56.
Felicidade é às vezes. Outra coisa maravilhosa, né? O quanto o às vezes ou ainda é muito importante. Eu falo isso direto para os meus pacientes. Ainda, né? Às vezes. E muda muita coisa. E aqui é o John, né? É o John e ele traz a cachorra, achei muito legal. Traz a cachorra. E aí vai falando sobre tudo isso que eles viveram juntos, né? Esses dias, ele, a família e tal. Um pouco daquilo que a gente falou até no outro capítulo dele. E esse às vezes é muito legal. Que ele fala sobre a beleza da expressão às vezes. Em como às vezes nos iguala, nos mantém no meio confortável, em vez de pender para um lado ou outro no espectro, como se a vida dependesse disso. Essa expressão nos ajuda a escapar da limitação do pensamento 8 ou 80. Né? Então vai ver que a felicidade também é às vezes. E né, gente? A tristeza é às vezes, a felicidade é às vezes. É que assim, aprendam uma coisa. Uma situação não exclui a outra. Né? Exato. A gente acha que só... para eu me sentir feliz, eu preciso excluir todas as coisas ruins que estão acontecendo comigo. E não é isso, né, gente? A felicidade é momentos, né? Ela é completa por momentos, por bem-estar, né? Então a gente vive uma coisa triste, mas não sou infeliz porque uma coisa triste aconteceu comigo, porque é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Então, às vezes a pessoa vamos pensar lá, o luto, né? Tem gente que fala assim, eu não posso ir tomar um sorvete com você porque eu tô de luto, né? Porque não, você tá socialmente tomando uma decisão de ficar na sua casa porque acha que alguém vai criticar se você for tomar um sorvete com uma amiga. Não é porque você tá de luto, porque o luto poderia te impedir de... Se a pessoa virar e falar assim, olha, eu tô muito triste, eu não tenho ânimo para ir tomar um sorvete com você. Né? Se quiser vir aqui em casa e tal, aí sim o luto está te atrapalhando e tomar um sorvete. Agora, porque você está de luto, então essa é uma coisa que mostra muito que as pessoas querem anular, né? Ou diminuir outros sentimentos para a prevalência de para que eu falo que tem uma hierarquia, a gente entende que tem uma hierarquia. Naquele momento eu estou mais alegre, em outro momento eu estou mais triste. Tem uma hierarquia ali, né, das emoções ali, que são as que afloram diante das situações. Mas a felicidade, ela é um sentimento contínuo, assim, que a gente vai agregando coisas, desestrutura, mas as pessoas têm muita dificuldade com isso, sim. Aí aqui o John fala um pouco, sabe a história dele querer ser psiquiatra, né? E ele conta aqui nesse capítulo, né, que ele tinha essa vontade de, na verdade, salvar a mãe, né? Porque a história dele é porque ele perdeu a mãe cedo. E aí ele queria salvá-la. Então fica um pouco essa história. Ele tinha essa consciência. Ele traz aqui agora para ela um pouco sobre isso. E como ele não conseguiu... O pai também queria que ele fosse médico, né? Oi? O pai dele também queria que ele fosse médico. Os pais queriam que eles fossem, exatamente, mas não tinha como pagar. Tem toda uma história. E aí ele também não passa pela ética. Ele teve uma entrevista, né, onde também não deram uma pontuação boa para ele. E aí por isso que ele sempre traz, ela fala o quanto ele traz essa coisa de vingança nas ações dele. Eu vou ser melhor, então, onde foi. Quando ele vai bem no New York Times e tudo mais, ela fala isso para ele, né? Assim. Então, no fundo, era uma forma dele falar, tá vendo lá para aqueles entrevistadores da medicina? Eu sou bom, né? Tanto é que ele fala aqui, né, que ele foi receber o prêmio, o Emmy, né? Isso. E ele fala... A porra dos entrevistadores da faculdade de medicina era pra eles, eu ganhei, né? Toma isso, seus cretinos. Toma isso aqui. É muito que é essa posturona dele, né? Bacana. E aí? Eu acho que é isso, hein? Aí vem o final.
Porque depois é agradecimento. Últimos, né? Os dois não, a pausa. Tem o é a pausa. verdade, tem a pausa, é verdade. Até esquecido dele. Mas a gente, na verdade, é uma continuidade mesmo, porque agora é ela, né? Agora é ela tendo alta. Ela tendo alta, ela se percebendo sobre as pausas da terapia. Por que pausa? Que eu acho que é legal a gente falar. Por que a gente fala que a gente dá alta para o paciente, mas às vezes o paciente volta? Então a gente às vezes fala é uma pausa. Essa pausa pode ser que um dia você volte, pode ser que você não volte, né? E aí aqui ela fala um pouco sobre essa relação dela com o Wendell, que ele era dançarino, né? Ele gostava de dançar, e aí nessa última sessão, nessa penúltima sessão, eles conversam um pouco sobre ela se preparar para encerrar a terapia. E aí eles falam um pouco sobre isso. E eles dançam, né? Só que eles escolhem uma música que ela... Escolhem uma música, eles dançam, brincam um pouco na sessão. Ela se incomoda um pouco com a música. Ela fala, que música? Né? Tipo, porque a música... Não lembra. Ela é... Let It Be. É esse mesmo. Aí ela fala... porque ele começa a dançar agitado, né? Igual um adolescente. É muito igual um adolescente. Aí depois a música vai seguindo outro jeito, aí vai, né? E eles vão se despedindo de certa forma, vão se preparando para uma alta, né? Assim. Ela fala que termina a música igual as sessões deles costumavam terminar, do nada. Nada acaba. Só que ele não dá os tapinhos, não é isso? Porque toda vez ele dá um tapinho assim no colo. Teve algumas coisas que eu vi que eu sublinhei, que eu acho que é bem bacana nessa relação de terapia mesmo, né? Assim, quando ela fala um pouco sobre o quanto a gente aprende a prestar mais atenção às vozes da nossa cabeça. Eu tenho um paciente novo que ele fala assim, incomoda. Como a terapia é interessante, ele fala. A hora que eu tô aqui, eu vou falando, vou me ouvindo, e isso vai me assentando para depois lá no meu trabalho, com a minha esposa, com a minha filha. E é isso, né? É bem isso. Então, quando ela fala aqui, na terapia aprendemos a prestar muita atenção a essas vozes em nossa cabeça, de modo a podermos aprender uma maneira melhor de nos comunicarmos com nós mesmos. E a partir do momento que a gente se comunica com a gente melhor, a gente consegue se comunicar com o mundo melhor. Então, eu achei bacana assim, essas pontuações para a gente deixar aqui registrado, né? Que aí ela fala, né? As pessoas pensam que procuram a terapia em busca de uma explicação, digamos, sobre o porquê de um namorado ter ido embora ou sobre por que elas ficaram deprimidas. O lance da namorada é ela, né? Mas o motivo de realmente estarem lá é a busca por uma experiência, algo incomparável, criado entre duas pessoas, com o passar do tempo e cerca de 1 hora por semana. É essa história da real presença que a gente tem com o nosso paciente, né? Nessa hora, e de você com você mesmo nessa hora. O quanto que é autoconhecimento. Né? Eu tava fazendo uma orientação de carreira e a pessoa, ela, ao longo da vida dela, ela foi fazendo cursos, assim, né? Foi se aprimorando naquela profissão. E aí, numa das nossas conversas, logo no começo das nossas conversas, ela virou e falou assim, eu pensei em fazer uma pós-graduação em tal área, né? E eu acho que isso vai me ajudar a me encontrar. Aí eu perguntei assim, mas isso não é mais do mesmo? Porque, né, o assunto terminou aí ela foi refletir sobre isso. Mas assim, ao longo da vida dela, ela foi fazendo cursos em volta daquilo, né? Ela se formou em administração e foi fazendo cursos, e agora ela estava achando que fazer uma pós-graduação ia... Não, né? Porque o incômodo não é com a carreira... Ela foi bem sucedida na administração, bons salários, empresa própria. A questão é isso? É administração? Né? E aí agora ela vai fazer outra faculdade, que ela se descobriu lá em outra faculdade.
Então é muito disso, sabe? A gente, muitas vezes, a terapia, ela vai... uma coisa que a gente fala ali, ó, dá né, um gatilho, um insight, E é muito uma coisa que a gente... interessante. que tava ali, mas a gente não sabe trazer legal. sozinho, né? Eu vejo assim, eu lembro de uma paciente que eu atendi durante uns 2, 3 anos, ela já tinha seus quase 70. E ela nunca tinha feito terapia. Só que ela falava assim, eu sei muita coisa porque eu já li muito. E aí ela lia um monte de livro de terapias, de não sei o quê, de processos, de autoconhecimento, parará, mas ela nunca tinha feito terapia, olha isso, né? E quando ela começou a terapia, eu lembro que ela falava assim pra mim, isso eu sei, porque eu li não sei aonde. Depois não sei o quê, nananana. E aí quando, eu lembro até assim, logo no começo do nosso vínculo, que eu comentei algumas coisas nesse sentido com ela, assim, então, você sabe tanta coisa, então o que você me procurou? E aí aquilo chocou ela, assim, sabe? Ela falou, porque eu quero entender por que eu não consigo praticar tudo aquilo que eu li. Eu falei, então agora a gente vai entrar num trabalho de autoconhecimento, porque não adianta você só ter a teoria. Porque ter consciência É a não mesma coisa de um monte de psicólogo cá entre nós, e terapeutas, não só psicólogos, terapeutas que não fazem terapia. Uhum. Mesma coisa. Exatamente. Quando a gente faz terapia, a gente ajuda muito mais o nosso paciente. Não é? Sim, a terapia é Eu tudo. falo isso para os meus mentorandos, eu falo isso para quem faz supervisão comigo. Gente, vocês fazem terapia? Porque eu não deixo de fazer a minha. E eu sei o quanto fazer a minha me ajuda muito no meu processo com os meus pacientes. Então, assim, porque é uma questão muito importante isso que ela traz aqui. É o momento de realmente a gente se permitir sentir aquilo que a gente está falando e sentindo na hora. Então é muito, né? Muito isso mesmo. Ai, gente, o livro é incrível. E esse último capítulo, ela falando dessa pausa aqui, né? Isso, uma pausa na conversa. É aquilo que a gente já tinha falado em outro momento, né? Eu também não sou de dar alta para os pacientes, eu sempre falo até logo. E não porque eu estou dizendo para os pacientes que eles vão ter que voltar mais cedo ou mais tarde, é porque a vida é assim, gente. A vida é assim. Né? E a gente, eu sinto que a pessoa evolui na terapia, ela aprende a se questionar, ela aprende a se enxergar, mas ela não sabe tudo, ela não tem resposta para tudo. Então, tem algum... Porque ou melhor, ela não sabe nossa vida a gente sente, né? De um jeito, né? Então, a gente tem que falar até logo mesmo, porque uma hora pode ser que esse paciente sinta que ele precisa, e aí quando você fala, você tem alta, você tá ótimo, você não precisa de mais nada, dá aquela sensação de que se eu precisar de terapia, é porque eu fracassei, né? Não, eu fracassei. E não é. Na verdade, mas eu escutei um negócio muito bom num vídeo, agora eu não vou lembrar o nome do psicólogo, mas ele falou um negócio muito bom, né? Que às vezes a gente escuta muitas pessoas falando terapia para todo mundo, né? Que todo mundo deveria fazer terapia. Aí ele colocou 3 pontos que não é para todo mundo a terapia, né? Aí ele falou, se a pessoa não tá vivendo um dilema, um problema, se ela não né, tipo, mas você vai para autoconhecimento. Ele falou, né, mas se você não né, se deixa um momento... Se não te mobiliza isso? Aí ele falou que... qual que era a outra questão? Eu não lembro agora, mas ele exatamente como que ele colocou, mas ele colocou assim, que as pessoas, às vezes, elas acham que para tudo deveria ser resolvido com a terapia, né? E na verdade, muitas coisas a gente deveria tentar fazer, né, um caminho de tentar ver como que você resolveria isso, o que você faria isso, desfrutar dessas coisas, né? E outra coisa também é aquela questão do tipo de adoecer, né? Como que é esse adoecimento seu? Sim. O que você está precisando agora? Né?
para enxergar qual é realmente o tratamento que você tem que fazer aqui. Porque às vezes você vai para terapia, mas não vai para outro tipo de tratamento que tá ali o físico, né, a necessidade, e não consegue sair daquilo. Então também tem isso, né, gente? Todo mundo deveria? Não, nem todo mundo deveria. Pelo menos não naquele momento. Não naquele momento. Olha, foi uma delícia esse isso, livro. Né? Gente, para quem nos acompanhou, foi um prazer. Muito. Amiga, foi muito bom. Mais um, amiga. Mais um. Tamo junto. E no começo do ano que vem a gente volta com outro livro. Qual vai ser o Vamos tirar umas férias aí, rapidinho, a gente volta. Já temos o livro, né, Gre? Já sabemos qual é o livro. Sabemos depois o livro. A gente divulga pra vocês. Depois a gente... Não é muito pequeno também, não. Tava olhando ali, ele não é muito pequeno também, não. Ele é meio grandinho também. Então tá. Um beijo e queijo, bom final de ano, bom Natal pra todo mundo. Bom ano pra todo mundo. E a gente se fala. Tchau. Beijo, amiga. Tchau. Beijo.